No vídeo de hoje vocês vão aprender 7 dicas infalíveis para facilitar o aprendizado dos seus alunos. Mas antes, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber todas as nossas novidades e deixa o seu like, hein? Não esquece! Eu sou a Neuci Vieira de Lima. Eu sou a Danielle Dutenhefner E juntas nós fundamos o Instituto Multisaberes. A primeira dica de hoje, então, a primeira coisa que a gente precisa fazer aí para facilitar a aprendizagem dos nossos alunos é trabalhar a rotina, né? Então a gente precisa ter uma rotina planejada e organizada. Então o que isso influi no aprendizado dos nossos alunos? Se a professora está com essa rotina organizada e planejada, ela se sente mais segura para atuar com as crianças no dia a dia, porque ela sabe o que ela tem que fazer ao longo do dia. Então, se acontece algum imprevisto ali, ela sabe o que ela precisa mudar para acudir aquela situação ali, né, que aconteceu de imprevisto. E aí as coisas fluem de uma forma melhor. Por quê? Porque quando a gente fica nervosa, né, nós professores ficamos nervosos, por algum imprevisto, por alguma coisa que aconteceu, as crianças sentem, né? E elas acabam ficando nervosas, mais agitadas, e aí a coisa desanda no dia. Se nós estamos ali com tudo planejado, mesmo que a gente se desestabilize ali naquele momento, a gente consegue respirar e se estabilizar de novo, e as crianças sentem menos, então a agitação diminui e a gente consegue prosseguir aí com a rotina do dia, certo? Então, para que essa rotina seja mais planejada e mais organizada, é importante que a gente também faça combinados ali com as crianças. Então, se as crianças se sentirem acolhidas, né, se sentirem seguras, né, e sentirem que o professor tem sempre a mesma conduta com todos os alunos, né, então essas regras de conduta, elas precisam ser com todos os alunos. Então, é uma regra da classe, né? Então, não é porque eu gosto mais desse aluno ou porque essa mãe é mais legal que eu não vou atuar naquele momento ali com aquela criança. Sim, todos os alunos são iguais. Então, se a regra vale para um, a regra vale para todos. É claro que a gente sempre tem na classe aquela criança que dá mais trabalho, né? E às vezes a gente acaba atuando um pouco mais com essa criança, mas a gente precisa tentar evitar isso, porque a gente acaba expondo essa criança e o comportamento dela fica ainda pior. Então a gente precisa agir sempre da mesma forma. Se é uma criança quieta que por um dia lá fez alguma situação que deu errado, a gente precisa atuar. E se é aquela criança que é a todo momento, a gente precisa atuar da mesma forma. Não com mais rigor, porque é uma criança que dá mais trabalho. Porque as crianças percebem isso. Por mais sutil que seja, né? Por mais que a gente ache que tá tudo bem, não é verdade. As crianças percebem e acaba ali fazendo a nossa rotina desandar. E a classe ali fica um pouco mais desorganizada. Então, para que todos os alunos ali consigam aprender, o ideal é que a nossa rotina esteja estabilizada, muito bem planejada e organizada ali naquele momento, que as crianças saibam o que vai acontecer no dia e também que as regras de conduta sejam iguais para todos os alunos. Então essa é a nossa primeira dica. Então a segunda dica é que os conteúdos, eles precisam ser ensinados dentro de um tempo ali limitado. Não adianta a gente querer achar que as crianças elas conseguem ter muito tempo de atenção. Não, vamos dar conteúdos, então, se a aula foi muito comprida, vamos dividir ela em vários dias, porque o nosso cérebro, ele não trabalha bem por muito tempo, né? E o da criança ainda menos, porque ela tá ali desenvolvendo a parte frontal do cérebro, que é onde tem a nossa atenção, né? A nossa concentração ali, o nosso foco para trabalhar todo esse aprendizado. Então a gente precisa ter uma aula que seja atrativa, mas também não muito longa. Então que tenha uma duração média ali de 25 minutos, 30 minutos, e depois as crianças têm que praticar, né? Então elas vão fazer, a gente dá esse conteúdo para elas ali em uns 20 minutos. Depois elas trabalham nesse conteúdo, então com as atividades, ou com jogos, ou com música, ou com alguma coisa que a gente preparou ali, para que elas ponham a mão na massa, porque é importante, né? Então a gente vai trabalhar esse conteúdo dentro de um tempo de uma forma completa, né? Desde a aula até a prática, né? Então a gente precisa dar a aula e fazer as crianças praticarem aquele conteúdo ali naquele momento, né? Então fazer uma atividade, né? Trabalhar com jogos, e aí depois disso a gente precisa de uma pausa, né? Então enquanto algumas crianças estão ali, eu sempre falo para vocês, né? Enquanto algumas crianças estão ali finalizando uma atividade,
tenham outra atividade para as outras crianças que já acabaram estarem ocupadas, porque essas crianças que já acabaram e ficarem ali esperando com o tempo ósseo, elas ficam muito agitadas, atrapalham quem ainda está trabalhando. Então tenham algumas atividades ali, uma caixinha especial para que elas tenham o que fazer. Então com gibis dentro, com os jogos dentro, com atividades que elas passam tempo, que elas possam pegar e trabalhar ali individualmente e brincar, né? Então nesse momento aí é um momento de descontração, é um momento em que o cérebro delas vai espairecer, né? Para que ele possa entrar na próxima aula, né? Trabalhar o próximo conteúdo da mesma forma, com a mesma atenção do primeiro conteúdo. Se a gente faz esse conteúdo muito comprido, emenda um no outro, não dá nenhum descanso para as crianças, elas não conseguem, né? Chega mais pro final do dia, elas já estão estressadas, elas não estão prestando atenção, elas não conseguem ali focar o tempo inteiro. Nem nós adultos conseguimos, né? Então pega uma aula ali de 5 horas, senta e fica assistindo. Não dá, gente. A gente sabe que a gente precisa de um tempinho de descanso, porque o nosso cérebro ele não consegue trabalhar tanto assim, de uma forma tão intensa por tantas horas. Então a gente precisa trabalhar com esses recortes, né? Então faça esses recortes com as crianças, né? Então faça com que elas descansem ali uns 5, 10 minutinhos entre uma aula e outra. E como é o descanso? Descansa sem fazer nada? Não. Né, sempre com alguma atividade mais lúdica, mais agradável, né, que as crianças curtam mais fazer, mas sem aquela agitação, porque se tiver aquela agitação, aí acaba tirando o foco, né, então faz o efeito contrário, certo? E aí vamos então para nossa terceira dica, ok? Então, quanto maior ali a participação das crianças, mais fácil é para elas aprenderem, certo? Então, a gente já trabalhou ali a questão da rotina, depois a gente trabalhou o conteúdo e agora a gente precisa praticar, né? Então precisa de muita prática, né? A criança precisa pôr a mão na massa para ela realmente aprender. Então, de diversas formas diferentes, né? Vamos trabalhar esse conteúdo de diferentes formas, né? Então, a gente precisa abordar várias vezes o mesmo conteúdo, porque o nosso cérebro também, ele entende que aquele conteúdo é importante. À medida que eu falo para ele, né? Eu estudo hoje, então amanhã eu estudo mais um pouco, depois eu estudo mais um pouco, daqui a 15 dias eu estudo mais um pouco, no mês seguinte eu retomo aquele conteúdo. Então, ele vai perceber ali que aquele conteúdo é importante, porque está sendo retomado várias vezes. Se eu dou uma única vez e nunca mais eu vejo, só vejo na véspera da prova, com certeza meu cérebro já falou, não, isso daqui só vi uma vez, com certeza não é importante, ele descarta, certo? Porque lembram lá da nossa memória. Nossa memória, ela tem espaço ali, mas ela precisa ser reformulada, né? Ela precisa ali ser estabilizada, ela precisa ser transformada ali num conhecimento, certo? A gente faz isso retomando aquele conteúdo o máximo possível. Então, a gente trabalha uma vez dando a aula ali expositiva, depois a gente trabalha com uma música, depois a gente trabalha com vídeo, depois a gente faz movimentos corporais, né? A gente pode trabalhar com texturas, a gente pode trabalhar com jogos, a gente pode trabalhar de inúmeras formas, com a leitura e com a escrita, é claro, a gente lê aquele conteúdo, a gente escreve sobre ele. É importante que a criança pratique, que a criança faça, né? Que ela ali ponha a mão na massa para que aquele conteúdo fique gravado de várias formas possíveis dentro do nosso cérebro, ok? Depois, gente, vamos para a nossa quarta dica, certo? A gente precisa trabalhar aí, como eu acabei de falar, o conteúdo de diferentes formas, certo? E além de ser de diferentes formas, várias vezes ao longo daquela semana, ao longo daquele mês, ao longo daquele bimestre, ao longo daquele trimestre, né? E também quando a gente for ali fazer recapitular para que as crianças não esqueçam, certo? Então é importante que a gente tenha estratégias ali para que a criança memorize esse conteúdo, né? E eu vou trazer aqui para vocês, né? Vou deixar aqui embaixo no nosso vídeo 2 vídeos aí importantes que são de cartão de memória e também de como criar mapas mentais, que vão facilitar esse processo aí de memorização de todo esse conteúdo, ok? Porque o nosso cérebro, ele precisa entender que aquele conteúdo é importante. E a única forma dele entender que aquele conteúdo é importante é se a gente retoma aquele conteúdo várias vezes. Então, quanto mais informação tiver ali na sala sobre aquele conteúdo, mas não pode ser
excesso de informação. Precisa ser informações que vão sendo construídas, que as crianças entendam como significativas. Então, por exemplo, a gente está trabalhando ali meio ambiente. Aí a gente vai focar uma partezinha desse meio ambiente a cada aula que eu vou trabalhar. E aí eu vou criar um mapa mental, então, por exemplo, de meio ambiente, e vou puxando ali as setas a cada aula que eu trabalhar. Se eu trabalhar poluição, eu vou puxar uma setinha ali no meu mapa, vou trabalhar com eles a poluição, poluição dos rios, poluição do ar, poluição, e vou retomando várias vezes com eles e já crio esse mapa mental, né? Então eu crio lá e deixo essa informação na sala. Eu vou construindo essa informação com eles aos poucos. E cada vez que eu acrescento um tópico, eu retomo o tópico anterior, certo? Então isso já vai ser ali, vou recapitular, vou linkar com eles todos esses conteúdos, porque a gente sabe que o nosso cérebro ele trabalha ali com redes de conteúdo, com redes ali de informação que uma puxa a outra, certo? Então quanto mais a gente trabalha com essas redes já na sala de aula, mais fácil para o nosso cérebro também puxar essa informação, certo? Então, quanto mais a gente facilita esse aprendizado, quanto mais a gente informa para a criança que aquele é o jeito do cérebro aprender, mais fácil ela vai levar aquilo para a vida, certo? Porque daí quando ela for estudar, ela sabe que ela precisa ali criar um mapa mental, ela precisa criar cartões de memória que vão facilitar esse conhecimento dela para a vida, né? Não só para aquele momento, para aquela matéria, para a minha sala de aula, mas para o conhecimento dela, para a vida dela, né? Para que o crescimento dela e o desenvolvimento acadêmico dela flua de uma maneira mais tranquila. Bom, a quinta dica que eu dou para vocês é que na hora da explicação, né? Então, por exemplo, a gente está explicando um conteúdo ali para as crianças e depois vai ter uma atividade, certo? Eu leio aquela atividade com as crianças, né? E peço para elas fazerem. Só que nem sempre, quando nós, professores, lemos um enunciado, as crianças entendem o que é para fazer. Então, o que eu costumava fazer com os meus alunos que fluía bem, que eles compreendiam bem? Eu lia o enunciado e eu pedia para um dos alunos explicar o que era para fazer. Então, eu lia aquele enunciado para eles e falava, e agora? Quem quer explicar o que é para fazer nessa lição? Né? Então eles levantavam a mão e explicavam com a palavra deles, né, com o jeitinho deles, o que era para fazer na lição, o que eles tinham entendido que era para fazer. Se precisasse ali reformular alguma coisa, se eles tivessem entendido de uma forma errada, eu já arrumava naquele momento. E a gente discutia ali oralmente o que era para fazer naquela atividade. Então não só ler o enunciado, mas interpretar com as crianças depois da leitura o que é realmente para fazer, certo? É importante que a gente faça isso com as crianças, porque depois lá na frente, quando eles tiverem que ler o enunciado sozinhos, eles vão fazer isso, né? Eles vão interpretar, não, mas espera aí, o que é mesmo para fazer nessa lição? Né? E aí eles também carregam isso para a vida, e não só para a vida, mas para ajudar aquelas crianças que têm mais dificuldade de interpretar, certo? Então quando a gente pede para alguém que é um igual, né, uma criança igual às outras da classe, explicar, eles vão ter um jeito mais fácil de explicar, uma forma mais fácil de falar para os outros entenderem, né? E aí eu perguntava para eles, e aí, todo mundo entendeu? O que é para fazer, né? Pensem o que é para fazer e façam a atividade como a gente combinou, ok? Então aí eu passava nas mesas olhando se eles estavam ali realmente trabalhando da forma que a gente tinha combinado. E isso fluía muito bem, né? Então até aquelas crianças que tinham dificuldades, eu sempre tinha uns 4 ou 5 inclusões na sala de aula, eles conseguiam fazer, porque a gente tinha realmente explorado ali o conteúdo, o enunciado da atividade e também tirado as dúvidas ali do que era realmente para fazer. Então não tinha aquela criança que falava, ai, professora, eu não sei o que é para fazer, ou ficava paralisada, né? Não, e eu também conseguia passar nas mesas para dar uma atenção ali mais individualizada para as crianças, porque eles começavam a trabalhar ali de uma forma mais tranquila e mais segura, né? Então eles conseguiam entrar ali na atividade de uma maneira que fosse mais satisfatória para o aprendizado deles. Ok, gente? Então a gente já viu 5 dicas, certo? A primeira foi trabalhar com a rotina planejada, depois a gente viu que a gente precisa trabalhar os conteúdos dentro de um determinado tempo que o cérebro consegue prestar atenção, depois a gente viu a importância da prática, né, desses conteúdos ali, da criança pôr a mão na massa, depois na quarta dica a gente viu que os conteúdos precisam ser trabalhados
várias vezes, né, de diferentes formas ali para que a criança consiga realmente aprender com aquilo. E a nossa quinta dica foi então essa explicação que a gente pode trabalhar com eles do enunciado. E aí vamos para nossa sexta dica, ok? Então vamos ressaltar ali com eles que exatamente é importante daquele conteúdo todo que a gente trabalhou. E para isso a gente tem um mapa mental, né? Conforme a gente trabalha ali, a gente cria esse mapa mental na sala de aula, né? A gente pode criar um coletivo, pode pedir para as crianças fazerem os desenhos, pode fazer de diversas formas diferentes que eu vou deixar para vocês ali no nosso vídeo e vocês podem assistir clicando no link, ok? Então, é importante a gente criar esse mapa mental, por quê? Porque ali naquele mapa mental eu vou destacar exatamente o que é importante a criança lembrar, certo? Então, eu, professor, sei o que é importante, né, a criança lembrar. E aí, eu foco naquilo no meu mapa mental, porque aquela informação vai desencadear um monte de outros conhecimentos, certo? Então, eu tenho ali que trazer no meu mapa somente o que é realmente relevante para o aprendizado deles, o que eles precisam lembrar para a vida, né? Porque a gente não trabalha nenhum conteúdo na sala de aula só para a escola, né? A gente tem que lembrar que quando a gente está trabalhando coisas na escola, precisa fazer sentido para a vida deles, né? Para o futuro deles, para o conhecimento deles, para linkar com alguma outra coisa para facilitar esse aprendizado futuro. Não pode trabalhar de qualquer forma e qualquer coisa para preencher o tempo. A gente precisa sempre ter um planejamento ali que vai fazer diferença na vida dos nossos alunos, ok? E essa diferença que vai fazer é que precisa estar lá no mapa mental. A nossa sétima e última dica é que toda vez que a gente for trabalhar um conteúdo, a gente precisa explorar sempre o vocabulário daquele conteúdo, né? Não simplifiquem o vocabulário, sempre utilizem o vocabulário correto, né? Mesmo que ele seja mais robusto, mesmo que ele tenha ali algum trabalho para lembrar daquelas palavras, né? Então, poluição sonora, né? Não vou colocar ali poluição do som, não, é uma poluição sonora. Então, eu vou trabalhar com eles ali exatamente o vocabulário que eu quero desenvolver com eles, porque isso vai fazer com que quando as pessoas falarem, né, os adultos falarem, alguém ou uma reportagem que ele vê, ele vai saber do que se trata e também vai enriquecer ali o vocabulário dessa criança, né? Então, por mais que não faça parte, né, que ele não tenha ali esse conhecimento no momento, então, por exemplo, vou trabalhar pressão arterial, eu vou conversar com ele sobre pressão arterial, né? Eu vou explicar o que é pressão arterial, mas eu vou utilizar esse vocabulário. Não simplifiquem o vocabulário e tirem as palavras difíceis porque as crianças não entendem. Não, eles entendem, né? Então, se a gente explicar, se a gente falar várias vezes aquele nome difícil para eles, eles vão se apropriar daquilo, ok? Mas para isso a gente precisa trabalhar com eles nesse sentido. Vamos recapitular então as nossas 7 dicas. A primeira então era ter uma rotina ali planejada e organizada com as regras de conduta bem estabelecidas, ok? A segunda dica, então, era a gente trabalhar ali os conteúdos dentro de um determinado tempo, né? Para que o nosso cérebro consiga realmente focar com atenção ali naquele aprendizado. Depois que a gente fez esse planejamento e esse tempo de trabalho, a gente precisa praticar, certo? Então as crianças precisam ali na terceira dica praticar esse conteúdo que eles aprenderam. Então de diferentes formas, vídeos, filmes, atividades, jogos, sair do lado de fora da classe e fazer alguma atividade que faça sentido para eles, que faça com que eles recordem daquele conteúdo, ok? Nossa quarta dica, então, é sobre trabalhar esse conteúdo ali diversas vezes, né? Retomando ele diversas vezes e também deixar exposto na classe para que as crianças olhem de vez em quando e retomem automaticamente aquilo que já foi trabalhado, porque isso é importante para a memória. Depois a gente vai trabalhar o enunciado. Como é que eu trabalho esse enunciado para que as crianças, então, entendam melhor o que é para fazer naquela atividade? Então eu peço para que uma criança ali explique, né, do jeitinho dela o que é para fazer naquele momento. Depois, na sexta dica, a gente precisa realmente destacar ali no mapa mental ou nas nossas aulas o que é importante, para que aquilo serve na vida daquela criança, né? Então, tornar aquele conteúdo ali mais significativo, ok? E na sétima dica e última dica de hoje é trabalhar esse vocabulário de uma forma mais significativa para as crianças, né? Então, trabalhar
deixar esse vocabulário mais enriquecido para que eles desenvolvam também esse vocabulário na vida deles para o futuro. A gente não tem que pensar que a gente está trabalhando hoje só com crianças de 6 anos. Sim, essa criança de 6 anos ela vai fazer 7, ela vai fazer 8, ela vai ser um adulto lá na frente. Então a gente precisa sempre pensar nisso, né? O quanto eu posso enriquecer esse adulto que vai ser formado lá na frente. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.